É por isso, assim, não é que a dor não vai existir, é que a dor vai estar ali. Uhum. É que em algum momento vai ter outras investidas, né? Ou vai ter um momento que ela vai ter vontade de fazer coisas que ela fazia, vai entrar um pouquinho mais de alegria, vai entrar outros investimentos, vai entrar outras construções de afeto, sabe? Então, mas a dor, a gente precisa preocupar com a dor, não. Deixa a dor ali, que ela vai ter o tempo dela e vai durar, vai durar. E não, a gente não fala em tempo, né, Dani, assim, do luto. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 5 meses, pode ser 8. Mas quando saber que esse luto é patológico, quando saber que a gente precisa ajudar quem está no nosso lado, que esse luto ele se tornou patológico e essa pessoa precisa de um acompanhamento, porque quem vive a dor, o luto patológico, nem sempre consegue fazer esse movimento de buscar ajuda, né? Geralmente é o entorno. Então, como o entorno pode ter esse feeling de saber até onde vai o luto, né? E aonde ele começa um luto patológico? Essa é uma ótima pergunta. Porque assim, olha, o luto ele realmente passa por fases. A gente sabe das fases do luto, a gente não fica trazendo elas tanto mais, mas porque tem vários outros conceitos, né, sobre luto, mas a gente usa didaticamente dentro do consultório para entender essas fases. E eu coloco uma primeira fase antes das fases descritas pela literatura, que chama desespero. Então, quando um bebê morre, o primeiro processo é o desespero. Depois vai ter ali, né, o movimento da negação, né, da barganha, da raiva. Então, a negação, o desespero é aquele lugar de quase morte. Então, quando um bebê morre, a mãe morre também. O bebê renasce em outra dimensão e a mãe vai ter que renascer aqui na Terra, mas a gente vai ter que abrir espaço para que ela renasça, ou seja, nós precisamos permitir que ela morra, né? Por que ela morre? Morre, tá, gente? Entre aspas. Porque a dia de mãe e bebê, ela existe. Ela existe. Então, vou falar da dia de só um segundo. Então, tá aqui a mulher e aí ela concebe um bebê. E na hora que ela concebe esse bebê e ela fica grávida, existe uma união ali em todos os aspectos. Ela pega todos os objetos libidinosos da vida dela, ou seja, às vezes um trabalho que ela está inserida, um curso, coisas da vida, todos os processos libidinosos, ela pega eles todos e deposita na formação desse filho. Então, a formação desse filho passa a ser o centro da vida dela. Então, ela é como se ela desse um passo para trás, enquanto pessoa, mulher, e emprestasse essa alma para a criação de um outro ser. Então, existe uma união, que a gente chama de dia de mãe e bebê. Essa DIAD, ela é neurobiológica, fisiológica, psíquica, emocional, estrutural, social, cultural. Ela não termina com o nascimento. Quando o bebê nasce, ele continua fusionado com essa mulher. Ele só vai descobrir que ele saiu do útero 3 meses depois. Aí depois ele só vai descobrir que ele não é uma extensão desse corpo materno ali aproximadamente 1 aninho ele sabe. Com 2 anos é que ele vai se perceber um novo ser. Quando a gente chama de terrible twos, né, dos terríveis 2 anos, que é a autonomia da criança, a autonomia do ser, quando ele entende que ele pode querer, que é um ser pensante, falante, ele sabe que ele é outro ser quando ele tem desejos. Então, e quando o bebê morre? Tá fusionado com essa mulher, tá na díade, não teve separação, não teve. Então nós precisamos permitir que essa mulher morra para que ela renasça de novo. Então, essas fases do luto, elas precisam de tempo para elaboração e, mais do que isso, de muito entendimento por parte do profissional que acompanha para entender que
não se medica um luto desnecessariamente, não se medica, porque o luto é trabalho psíquico que não requer tratamento. O tratamento vem quando tem um luto complicado. O que é um luto complicado? Passou já há algum tempo, né? Ela já passou ali pelo desespero, pela fase do desespero. Quanto tempo dura essa fase do desespero? Às vezes dura 1 mês, 2, 3. O que é a fase do desespero, Dani? Às vezes ela não quer levantar da cama, quer ficar lá só chorando, mas ela come, ela toma banho, ela tem hora que ela conversa com as pessoas, ou seja, ela não tá definhando, mas ela está sofrendo. Então a gente precisa permitir que ela sofra. Se ela tiver, se ela não estiver em risco, ou seja, está se alimentando, está conseguindo ter uma demonstração de alguma saúde, ela não está em risco. Então deixa ela ter esse tempo dela. Ela não quer sair de casa, ela não quer conversar com ninguém, ela não quer falar com ninguém, ela não está afim de falar disso, normal. Ela só chora, ou ela só quer falar disso, ou ela não quer, continua não querendo conversar com todo mundo, mas ela quer conversar com uma pessoa ou outra, tudo bem. Ela vai entrar na negação, porque comigo, o que eu fiz para merecer, isso é castigo, todos esses contextos. Ela vai entrar na barganha, né? Se eu tivesse trocado de médico, se eu tivesse feito uma cesárea, se eu tivesse qualquer coisa, feito parto normal, você vai entrar no CIS, vai ter raiva dela mesma, vai ter raiva de Deus, vai ter raiva da vida. E os processos, eles podem ser assim, ela vai expandir, muitas vezes, quando ela tiver uma sensação boa, né, poder viver algum momento bom, ela vai contrair quando ela tiver, enfim, ela vai expandir, contrair muitas vezes. E como que as pessoas ao redor dela vão olhar para isso é que é muito importante, porque às vezes, lá, já está feliz, lá, não sai da tristeza, lá, ela já tá rindo. E ela só chora, só fala disso. Então a gente tem sempre um olhar de julgamento para essa mulher, Então para, gente, só para. Quando é que fica um luto complicado? Passou um tempão, disso que eu acabei de dizer, e ela tá muito disfuncional em várias áreas. Não conseguiu voltar para o trabalho, ela não tá comendo, ela tá bebendo agora, ela tá deprimida, né? Quando começa a ter algumas áreas da vida dela completamente disfuncional, assim, disfuncional mesmo, a gente avalia, tá? Mas isso não é no primeiro mês, não, nem no segundo, nem no terceiro, tá, gente? Então, geralmente, se você tá achando que a sua companheira ou a sua amiga ou a sua cunhada tá muito mal, você chama um psicólogo, mas não vai dar um remedinho para ela, não. Porque isso tem que ser muito bem avaliado. Porque, às vezes, os benzodiazepínicos, eles atrapalham. Porque aí a pessoa vai lá e dá um calmante e aí a pessoa não consegue mais ficar sem aquele calmante. Porque ela para de tomar um dia e ela sofre muito. Por quê? Porque esses benzodiazepínicos, eles dão uma contida nas emoções. E a gente se contendo as emoções, a gente sabe que elas vão explodir em algum momento e que ninguém vai possivelmente ficar contida nas emoções, na dor da perda de um filho o resto da vida. Não dá para acalmar ela o resto da vida, não. Ela vai ter que passar por esse processo de dor. Então, a gente não medica luto desnecessariamente, porque é sério, é muito sério. E ela vai levar esse filho para o resto da vida, né, Dani? Independente se foi uma perda gestacional no início, porque ainda tem um preconceito muito grande, né, assim, das pessoas. Ontem eu abri a caixinha, né, até consegui abrir só à tarde da noite, veio muitas pessoas que tiveram perdas gestacionais e que relataram que ouviram muito, mas foi melhor assim, foi melhor agora que era no início, né? E essas mulheres sofrem. E eu vou trazer aqui uma frase que uma delas que eu acabei conversando em box trouxe, porque eu pedi se ela me permitia, porque eu achei que traduz bem, eu acho que vai ao encontro do que a gente está falando, né? Que uma perda gestacional inicial é um luto sem corpo, é um luto sem cerimônia, ninguém viu aquele bebê, só você sentiu. Isso me tocou muito, né, Dani, assim,
Porque é o que as mulheres carregam essa dor da perda gestacional muito sozinhas, né? Porque quando elas engravidam, elas criam uma expectativa com aquele bebê, o entorno tem uma expectativa naquela gestação. E essa mulher que me trouxe essa frase, que eu achei de uma sensibilidade assim muito grande, ela disse para mim que é muito duro falar da perda, porque parece que é culpa da mulher, assim, a mulher se sente culpada, ela, no caso, né, se sentiu culpada por aquela perda gestacional, sendo que a família inteira estava vibrando por aquela gestação, né? Então, como ajudar essas mulheres que tiveram essa perda gestacional e que não têm um corpo para fazer uma cerimônia, né? Não tem um corpo para os outros verem, para ela conseguir ver também. Traz um pouquinho da tua vivência. Esse é o processo mais difícil mesmo do luto. Aquela frase que eu falo, assim, que a gente tem que tentar do bebê real para o bebê imaginário, ou seja, um dia desejado. Aí o bebê se torna real na concepção. A gente precisa muito cuidar para que ele não vire um bebê fantasma, para que ele fique nesse bebê real. Então, quando ninguém viu, quando ninguém sabe, quando ninguém conseguiu fazer né, firmar esse corpo, firmar esse processo da existência dessa criança, a gente tem um buraco mesmo no coração de muitas mulheres. Geralmente, a gente ressignifica isso no consultório, sabe? Como? Até nos grupos, no grupo Coxa, por exemplo, quando eu faço as rodas, e tem uma mulher lá, vou te dar um exemplo, tem alguém que teve uma perda gestacional no primeiro trimestre. Tanto é, Carol, que tem uma coisa chamada TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. O TEPT acontece muito nas perdas gestacionais, mas principalmente nas perdas no primeiro trimestre. Então, tem mais TEPT no primeiro trimestre do que no último. Por quê? Isso só confirma o fato de que o não reconhecimento é que causa o trauma, entendeu? Então, tem muitas mulheres que passam pelo trauma, que ficam presas no trauma por falta desse reconhecimento. Então, não reconhecer a existência desse filho faz com que elas fiquem sem lugar. Fiquem sem lugar. Quem que eu sou? Por que eu sofro? Então, é a perda de um objeto não reconhecido, entende? Faz com que esse lugar fique realmente sem lugar, sem pertencimento. Então, é importante ressignificar isso. No grupo, voltando para o grupo, quando tem uma mulher que não viu, às vezes não pôs nome, eu acendo uma vela e a gente batiza essa criança. Vamos trazer o nome. Quem era? Quando não sabe o sexo, quem era? Intui agora, vamos lá, intui. Era menina, vamos batizar ela agora. Como é que ela ia chamar? Como é que é o nome dela? Ninguém sai da roda sem nome. Ninguém sai da roda sem nome. Então, um trabalho assim, né, profissionais, aí, psicólogos, não precisa nem ser só psicólogo, né, enfermeiros, quem tiver disponibilidade em fazer um trabalho desse, ajoelha com essa mulher no chão, entrega para ela uma almofada enrolada numa manta, se você não tiver uma boneca, entrega para ela e fala, toma, é seu filho, despede dele. A gente psicodrama depois, né? A gente faz uma psicodramatização ali de reconhecimento. Então, às vezes, essas vivências, elas ajudam, sim, nas elaborações, porque na falta da vivência no ato, na realidade, a gente vai para uma elaboração psíquica e para uma vivência que possibilite que ela sinta esse processo, que ela descarregue essas lágrimas e que ela se sinta na possibilidade de viver, mesmo que seja... Dor, né? Porque no senso comum, não dói porque foi lá no início. Então, por que a mulher tá triste? Foi no início, foi melhor assim, a criança ia vir com problema. Sabe aquelas coisas todas que se ouve, né? E aí aquela mulher mesmo não se permite, eu acredito, sofrer
porque afinal a sociedade entende que não é sofrimento perder um filho no início de gestação. E outro dia eu me emocionei, chorei junto, assim, com uma pessoa que me disse que estava enfrentando a 5ª perda gestacional e que o médico disse para ela, mais um, tu já está acostumada, né? Agora vamos para o próximo. Gente, não é mais um, né? Não tá, uma mulher não se acostuma a perder um filho. E aprendi contigo isso também, né, Dani, que ela vai carregar esse bebê pro resto da vida, né? Vai ser o filho dela, independente do momento em que teve essa perda. Então, que legal esse trabalho que vocês fazem, que permite a mulher legitimar a sua dor, né? Eu acho que é isso, assim, ela consegue legitimar a dor dela e não botar para debaixo do tapete, já que a sociedade entende que não é uma dor. Gente, é tão divino, porque assim, é um processo sagrado ser ponte entre céu e terra, entende? É um processo de servir ao mundo, por isso que eu gosto tanto de falar do feminino, porque a gente precisa ocupar o nosso lugar de sacerdotisa no mundo, a gente precisa entender que a gente é que traz os seres humanos para essa terra, e que isso vem recheado de muito amor, mas também de muita dor. Por quê? Porque a gente é força motriz, força dominante, a gente é força sagrada que se permite emprestar corpo e alma para fazer com que o mundo cresça, evolua, se desenvolva. Então está embutido em nós viver a multiplicação. E viver essa multiplicação é literalmente se colocar em risco, porque vem muitos sentimentos com essa multiplicação. Ninguém multiplica a si mesmo sem sentir um processo enorme e desafiador. Filho vivo já é difícil multiplicar, porque tantas dores surgem daí. E filho morto, como multiplica isso? Porque multiplica, não subtrai. É sempre a multiplicação, mesmo quando o filho não está aqui. Então a mulher empresta a vida, a alma, o ser, a existência, a própria essência, para fazer com que esse mundo cresça. E a gente não tem esse reconhecimento. Então, eu paro tudo que eu estou fazendo para olhar para ela e dizer assim, você é um sucesso, não tem fracasso nisso. Porque você atravessou mares, atravessou ponte, você emprestou sua história, sua essência, sua vida para poder viver isso. Então, você é uma vitoriosa, porque isso não é para qualquer pessoa, né? Isso é para quem tem ventre. E a ancestralidade, Carol, passa de ventre para ventre, de útero para útero. É assim que a gente compartilha a ancestralidade e é assim que a gente dá continuação à ancestralidade. Eu costumo dizer que é assim, é uma esfera, é um círculo que não tem nem início nem fim. A gente não sabe aonde que começou e aonde que terminou uma família. E quem faz isso é a mulher. Então, é desse tamanho aqui, ó, é sem fim. É igual uma aliança, é sem fim. Então, é enorme, é muito grande e é sagrado. Nossa. Sempre aprendo com você. No fundo. A gente vai aprendendo juntas, né? Porque isso é que é importante, a gente saber que, assim, uma mulher sustenta a outra. Porque se a gente for capaz de entender que somos força motriz, propulsoras, que somos força mesmo de existência, a gente vai se dar as mãos e não vai soltar mais. Porque a gente precisa ser gentil e ter muita compaixão na lida de útero para útero. Porque não vem só com alegria. Quando eu falo que é de útero para útero, a gente passa não só as questões genéticas e fisiológicas, como as questões genéticas e emocionais. Então, você herda o emocional da sua bisavó. Você herda as doenças fisiológicas da sua bisavó. Você herda os comportamentos da sua mãe, da sua avó. Você herda tudo. E depois que você herda, você também passa para frente. Olha que peso que a gente carrega. É peso porque
a gente está multiplicando vidas, e multiplicando histórias, e multiplicando genéticas, e multiplicando emoções, e multiplicando traumas. Entende? E aí, o que nós vamos fazer com isso? Ficar aqui todo mundo, não, é porque teve um filho e perdeu, tá bom. Gente, vem muito mais do que só isso, do que apenas essa gestação que acabou, tem um filho, tem uma história, tem um ventre, tem uma continuidade. E aí a gente vai olhar para trás e vai ver que tem outros processos parecidos. Entende? Então, no mínimo, a gente precisa pôr nome nessas crianças, dar para eles um lugar nessa família, incluí-los nessa árvore de luz, que é essa árvore genealógica, incluí-los na história dessa família, contar a história dele para os próximos, ou para os irmãos que vieram antes, ou que vêm depois, e deixar ali, ó, visível, para que todos saibam a história de vida dessa criança. Legal você falar sobre isso, porque também a gente vê, é muito comum, vejo assim, pessoas que eu conheço, assim, de esconder do filho que ele já teve um irmão, né, do filho vivo, assim, ó, você já teve um irmão, então, quando perguntam para essa mulher quantos filhos você tem, ela menciona o filho vivo, né, não menciona aquele filho que fez a sua passagem. Então, é interessante isso que você traz, assim, das mulheres permitirem, né, falar sobre esse filho também que não está mais aqui. E uma dúvida que eu tenho, Dani, assim, eu fico pensando, como eu posso ajudar alguma amiga que tem alguma perda, sabe? Não falar nada muitas vezes já é uma ajuda, né? Ficar ali. Mas eu penso que também, às vezes, proporcionar uma escuta também é uma forma de ajudar. Mas é tão tabu esse assunto que é tão difícil para mim, e eu acredito que para a grande maioria das pessoas, em como ajudar, como a gente pode dar um colo, sabe, para quem perdeu um bebê, para quem perdeu um filho. O que você nos diz, assim? Então vou fazer 2 comentários. Primeiro eu vou falar sobre a questão do irmão e já te respondo isso. Porque a questão do irmão é o seguinte, Carol, assim, não saia desavisada daí não, mulheres. Sabe por quê? Porque se você não fala disso, você pode ter certeza que isso vai manifestar no seu filho. Vou dar um exemplo. Uma mulher que eu estava atendendo e a filha dela, que é gemelar, um deles morreu dentro da barriga e a outra nasceu, já em estágio avançado. Foi complexo esse parto, um filho morto, um filho vivo, enfim. E aí, depois de um tempo que ela me procurou, né? Essa criança, já com uma certa idade, estava tendo muitas alergias, uma dermatite atópica que ninguém curava, que ela se feria, o corpo inteiro machucado, e ela começou a não querer comer, e já tinha ido em vários pediatras, enfim. E eu comecei um trabalho com ela e com essa menina, com essa criança. O que eu fiz? Trouxe o irmão de volta. Trouxe o irmão em forma de boneca e durante algumas sessões pus no colo dessa mãe. E a mãe e a criança começaram a nutrir esse filho. E a gente começou a falar desse irmão. A gente cuidou desse irmão, a mãe mostrou o tanto que amava esse irmão, chorou esse irmão na frente dela, colocou para dormir, deu nome, despediu, ela pegou esse irmão no colo, ela manifestou o amor, ela chorou também. Carol, essa dermatite acabou. Eu tenho até vontade de chorar quando eu conto esse caso, porque foi muito simbólico e eu ando muito chorosa. Não tem jeito, é muito pertencimento para a gente achar que a gente consegue ter linha de divisão, é muito pertencimento, é muito junto, é feito do mesmo material, mesmo tecido, a mesma história. Então os irmãos não se sossegam enquanto eles não sabem que todos os irmãos são amados igualmente. Então a gente precisa sim, eu tenho várias histórias para contar sobre isso,
né? Pacientes, por exemplo, que vão descobrir que perderam um irmão. Eu não sou a primogênita, ela era a primogênita, mas ela assume o lugar do morto, porque como ela vira a primogênita morreu, eu sou a primogênita. Quem que morreu? Quem que é primogênita? A que morreu ou sou eu? E aí, quando é visível, eu ocupei o lugar da morte. Por quê? Porque agora eu tenho medo de tudo, eu não consigo pensar em ter filhos, eu tô achando que eu vou ficar doente, entendeu? Muitas coisas se manifestam, tá? Então, tem uma frase na sistêmica que fala assim: tudo que não se resolve se repete. E quando é que não se resolve? Quando não é visível, quando a gente não olha. Resolver não é concluir, resolver é deixar tudo visível, é deixar claro, é deixar visível aos olhos e ao coração. É assim que resolve. É sem esconder e sem mistério. Respondendo a sua pergunta, gente, a gente vira mergulhador. Você quer ajudar alguém? Vire mergulhador. Mergulhe na dor com a pessoa. Não fica tentando tirá-la da dor. Para de achar que você tem que tirá-la na dor. Entrega seu braço, entrega seu abraço, entrega seu ombro, entrega sua disponibilidade, entrega suas palavras, entrega você inteiro. Sem precisar trazer receitas, sem precisar de imediatismo, sem achar que se você falar de coisas engraçadas vai fazer ela rir, sem achar que você precisa arrancá-la de onde ela está. Então, geralmente a gente diz: eu estou aqui para você, do que você quiser falar, o que você quiser fazer. Se você quiser que eu fique só do seu lado, você quer que eu vá para sua casa e cozinhe para você hoje? Você quer dar uma volta? Você quer chorar comigo? Você quer rezar junto? Se colocar disponível e tá ali, sabe? E dizer palavras como: eu sinto muito, eu queria muito, né, poder estar do seu lado nesse momento. Eu mergulho nessa dor com você, eu entendo a sua dor e o seu sofrimento, né? Que você tome seu tempo para viver esse processo com seu filho. Eu queria muito ter conhecido ele. E falar dessa criança muitas vezes, porque a mãe quer falar assim, né? Quando eu peço para ver a foto dos bebês, quando eu não conheço o bebê, né? Elas ficam felizes demais. Eu adoro ver de quem que eu tô falando, né? Eu fico ali com o rostinho daquela criança no meu coração. Então, é poder ser mergulhador mesmo. Sair do imediatismo, ou seja, de arrancar ela da dor, e achar que se você não falar dessa criança, você vai estar fazendo com que ela pense em outras coisas. Não, seja sincero, seja verdadeira e mergulhe nessa dor com ela. É a melhor coisa que você pode fazer. Que legal, Dani. E legal no sentido de aprendizado mesmo, de te ouvir, sabe? E fiquei te ouvindo e pensando que eu escuto muito também que o luto às vezes acaba sendo mais difícil no decorrer do tempo, porque as pessoas tendem a estar junto logo no início, né, de um luto, de uma perda. Mas depois essas mulheres, essas pessoas se sentem muito abandonadas, assim. Então, fiquei ouvindo tudo isso que tu traz para a gente pensar em ser esse mergulhador a longo prazo também, não só no imediatismo, né? Muito bem colocado, porque isso é um relato que a gente escuta muito mesmo. Primeiro mês está todo mundo ali, segundo mês não tem ninguém. Né? Então, é importante vocês entenderem o seguinte: não tem tempo mesmo para esse luto acabar. O luto é o preço que se paga pelo amor que se sente. Então, o amor, ele não termina, o luto também não. Como o luto está ali e vai ser companheiro, essa mulher vai precisar, esse homem, essa família vão precisar de muitos companheiros ao longo dessa jornada. Então, se coloque ali, né? Fale disso. A gente escuta muito. Minhas amigas sumiram, ninguém vem falar comigo mais, ninguém me ajuda, as minhas amigas de infância não falam mais comigo, porque as pessoas ficam muito ressabiadas, achando que não tá
adequado que elas estão trazendo, ou que não vão saber o que dizer. Às vezes a gente só precisa de companhia mesmo, sabe? Lembrar das datas, as datas são sempre muito simbólicas, então vai ter muito sofrimento na data da morte da criança, do que seria possivelmente o aniversário dela, vai ter no Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, essas datas comemorativas são terríveis. Então, lembrem disso, lembrem disso. Lembrem disso, se você tem um amigo, uma irmã, esteja ali, se coloca disponível, não tenha medo de falar de morte, arrisca, porque a morte, por ser tabu, a gente não fala da morte quando são pessoas idosas, quando é filho então, a gente tem muito receio, porque a gente sente essa dor no coração quando a gente é mãe, e aí a gente não quer falar mesmo, porque se eu fico falando disso, isso vai acontecer comigo. A gente tem várias superstições, né? Então a gente acaba se excluindo desse processo, porque é tocar numa ferida aberta, porque essa ferida está aberta no coração de todas nós. É muito porque nós temos filhos, e quando a gente engravida, a gente começa a ter pensamentos mórbidos maternos, ou seja, a gente tem medo de morrer e tem medo que eles morram. Esse medo não acaba. Meus filhos são grandes, 10 e 8, e eu tenho medo ainda. Você também tem, não tem? Todas nós temos. Então eu não quero falar disso, porque vai que eu falo de... Então as pessoas se afastam disso. Mas a gente precisa olhar para isso, encarar isso sim. Como precisamos, né? Porque tem aquela frase também que quando uma mãe perde um filho, todas as outras perdem, exatamente. Então, é isso. Eu acho que essa frase se resume nisso que tu tá trazendo, assim, para nós. É bem isso. Eu acho que essa frase traz bem isso. Quando uma mãe perde filho, todas perdem, porque a gente é capaz de sentir. É bonito, né? Tudo isso. Nossa. É bonito e tá vendo por que eu falo? Olha, eu gosto muito de fazer assim, ó, uma analogia. Sombra, dor, luz, amor, nós. Porque a gente é as duas esferas e a gente acha que essa é mais importante que essa, porque afinal de contas essa não traz sentimentos nobres, mas essa traz, e isso é ilusão, porque a gente aprende muito aqui, a gente cresce muito aqui. Geralmente isso aqui são os nossos grandes mestres. Então a gente precisa não se vangloriar na luz, nem se desesperar na sombra, porque nós somos as duas coisas, essa face da mesma moeda, entende? Então muitas vezes a dor e o sofrimento, são tão nobres quanto a luz e a amorosidade. E aí, a gente, permitindo que seja assim, a gente entende o seguinte: qual que é o contrário do amor? O contrário do amor não é a raiva, não é o ódio. O contrário do amor é a desconexão dele. Então, se a gente permite que a pessoa se conecte com a dor, mesmo, se conecte com o amor, mesmo através da dor, a gente permite que ela aprenda na dor, que ela cresça na dor, que ela seja na dor. Por quê? Porque o amor vai firmando na conexão dele mesmo. Então, quando a gente firma na conexão do amor, tudo cabe. Entendeu? Claro que eu entendi. Com essa analogia, com essa forma de falar, muito legal, Dani. Nossa. Eu não sei se tem algo que eu não perguntei que tu acha oportuno trazer para essa roda, para essa conversa. Eu acho que a gente falou de tudo muito pertinente, né? Lembrar que o luto não é um lugar ruim, é um lugar difícil. Mas a gente, tem que sair do luto, tem que sair do luto. Para, gente, não, o luto vai ficar ali. O luto é a resposta, né? O luto é a resposta. Então é uma resposta saudável frente a uma perda. O luto é uma resposta saudável. O luto não é uma resposta indesejável. O luto é uma resposta saudável frente a uma perda. Então deixa a pessoa no luto, deixa a pessoa viver o processo de dor dela. Não existe sentimentos mais nobres e sentimentos menos nobres.
existe processo de elaboração desses sentimentos. E tudo é importante, é necessário. Ninguém tira um carro do atoleiro sem raiva, entendeu? Então, os sentimentos que a gente considera menos nobres, eles são tão importantes quanto os nobres. Então, vamos sair dessa dualidade, dessa coisa de certo e errado, bem e mal, é tudo misturado, né? Permite que seja, permite sentir, e se permita crescer através do que você sente. Observa, acolhe e vai. É mais ou menos isso. Muito obrigada por essa vela aí de fundo. Tá dando para ver? Tá. Que bom. Eu quero que você sinta o meu abraço, assim, muito carinhoso, Dani. Tá? Assim, Sinta esse abraço. Obrigada por tudo que tu é nesse mundo, Dani. Por que bonita frase. Para tantas mulheres. Que bonita essa frase. Obrigada você por esse carinho, sabe? Obrigada pelas palavras lindas que você benditamente saem da sua boca. Muito obrigada por ser esse instrumento também e por estar aqui comigo agora. Amém. Um beijo grande. Beijo em você, beijo nas pessoas que vão assistir. Espero que essas palavras elas ganhem força, né, no coração de cada uma e que vocês consigam propagá-las para que a gente espalhe muitas e muitas sementes boas no mundo. Isso mesmo. Dani, para quem está nos assistindo, o Sentir Mulher e o Sentir Família que está surgindo aí, tem atendimentos online, segue com atendimentos online. Para quem é daqui e quer ter esse colo, assim, pode contatar através de que forma? Pode, o Sentir Mulher e Sentir Família, a gente atende presencial, atende online, tem psicólogos, psiquiatras, tem pediatra, tem ebiatra, tem, né, a gente trabalha com mindfulness, enfim, a gente tem algumas vertentes. Vocês podem contactar através do Instagram, né, do Sentir Mulher, @sentirmulher, ou do site sentirmulher.com.br, e podem me chamar no Instagram também, Daniela_Bittar, com 2 T's, que a gente responde, que a gente se dedica aí para essa causa nobre. E, enfim, vocês podem achar a gente nas redes sociais, vários lugares, e é só mandar uma mensagem que a gente vai ter o prazer em responder, tá bom?